Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre como você pode ser dono dos seus resultados, como a gente pode deixar de lado esse ficar aí como espectador e se tornar protagonista, se tornar dono, se tornar o chefe dos seus resultados. E aí a grande pergunta que eu quero fazer para vocês é de que lado vocês estão? Qual é o lado que você está nesse momento? Ou qual lado você quer estar daqui para frente? Quando eu digo o lado, eu falo do lado das pessoas que realizam, que fazem, que têm uma vida feliz, próspera, ou do lado das pessoas que não realizam, que ficam no fracasso, que ficam reclamando da vida, reclamando do presidente. E eu não estou puxando para lado nenhum, mas reclamando, quando eu falo reclamando do presidente, eu falo reclamando do prefeito, reclamando das contas, do chefe. Que lado você quer estar? No final desse vídeo, se tu olhar ele todo, tu vai ter 100% de certeza de quais são os dois lados. E para começar, eu vou contar para vocês que uma vez eu vim para minha cidade, para quem não conhece ainda a minha história, e eu não tinha nada. Eu cheguei com um profissional com um diploma na mão e eu não tinha nenhum emprego. No primeiro mês me convidaram para duas propostas. Uma era para trabalhar no setor público e a outra era de abrir uma clínica. E lá se vão 3 anos e hoje eu só trabalho na minha clínica. Quando eu trabalhei no setor público por 2, foi maravilhosa experiência, eu aprendi muita coisa. E quando eu comecei, eu não era dono dos meus resultados. Eu era dono, os outros eram donos dos meus resultados. Conforme o tempo foi passando, a gente foi passando por algumas dificuldades dentro do negócio e dentro da vida, eu comecei a me dar conta que quanto mais eu me distanciava dos meus resultados, de ser dono dos meus resultados, pior eu estava. E quanto mais perto de estar dono dos meus resultados eu estava, a minha vida ficava melhor automaticamente. E aí, para vocês entenderem como funciona esse processo, eu vou dizer para vocês que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas rocha, que são aquelas pessoas que, assim como uma rocha, elas ficam paradas. Uma rocha, se tu deixar, se ela fica lá num lado, numa montanha, pode vir sol, pode vir chuva, ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Pode estar frio, pode estar calor, ela não se mexe. As pessoas rochas são a mesma coisa. As pessoas rocha podem acontecer maiores catástrofes da vida dela, ela pode sofrer, mas ela não se mexe, ela fica parada. Tanto é que se uma rocha, se tu quebra ela, se tem um terremoto, ela cai, ela vai ficar naquele mesmo lugar, não vai se mexer. Quantas pessoas são pessoas rocha? Quantas pessoas tu conhece que são pessoas rocha? E existe um segundo tipo de pessoa, que são as pessoas planta. O que eu digo como planta? Pessoas planta são aquelas pessoas que têm o potencial, crescem, mas elas precisam de estímulo. Elas precisam de validação externa. Elas precisam que esteja tudo bem para elas irem bem. Se está tudo mal na empresa, elas não conseguem funcionar. Se está tudo mal na vida delas, elas não conseguem funcionar. Elas não conseguem sem um estímulo interno. Elas precisam daquele tapinha nas costas para serem pessoas, para terem resultados. E existe um terceiro tipo de pessoa, que são as águias. As águias, diferente das plantas e das pedras, elas se movem. Elas têm um objetivo próprio. Se elas querem caçar, elas vão caçar. Se onde elas estão tem sol e elas estão com calor, elas vão para a sombra. Se no lugar delas, que elas estão, tem sombra, elas vão para o sol. Se está frio. As pessoas águias, elas sempre estão um passo à frente, sempre estão se movendo, sempre estão melhorando, sempre estão fazendo. E muitas vezes a gente olha essas pessoas águias e a gente acha que essas pessoas elas têm
algum poder especial ou algo genial que faz com que elas sejam águias. E aí eu vou dizer para ti, e que isso seja um marco na tua vida. Todo mundo pode ser uma águia. Todo mundo pode ser uma pessoa que gera resultados na sua vida. Vocês querem saber quais são os 4 passos para isso? São 4 princípios. Eu sou o cara dos princípios. Eu acredito que os princípios que levam as pessoas a terem resultados. Se tu quer ter um resultado no teu relacionamento, leia livros sobre princípios de um bom relacionamento. Se você quer saber sobre finanças, melhorar suas finanças, leia livros sobre finanças. Se você quer ser um bom profissional na sua área, aplique os princípios de um bom profissional na sua área. É simples. E aí eu acredito que existem princípios que fazem com que as pessoas se tornem donas dos seus resultados e com isso se tornem pessoas águias. Antes de começar, vou contar uma história para vocês. A princesa Diana, muito conhecida nos anos 80, que infelizmente nos deixou nos anos 90, foi um exemplo de pessoa águia, porque olhando de fora a minha análise da situação, ela tinha tudo para ser uma pessoa pedra, ser uma pessoa planta, porque ela estava com tudo nas mãos, ela tinha muito conforto, esposa do príncipe, conhecida por todo mundo, e ela era uma águia por dentro. Ela tinha tudo para ser uma planta, mas se tornou uma águia. Ela tem uma história muito linda, mas o que eu quero citar aqui para vocês, fazer um parênteses, é sobre quando ela comprou a ideia de ajudar as pessoas com AIDS. Na época, tinha-se pouca coisa sobre a AIDS, nos anos 80. As pessoas não sabiam nada sobre a AIDS, tanto que era proibido tu pegar na mão de uma pessoa que tinha AIDS. Ela, mesmo contra tudo e contra todos, foi lá, abraçou e deu a mão para uma pessoa com AIDS. E ela comprou essa ideia que ninguém comprava. E ela ajudou muitas pessoas. Ela fazia obras de caridade. Ela se mexia, ela poderia estar parada. Mas ela sabia e ela queria muito ter resultados diferentes, fazer diferente, criar uma história na humanidade. Ela pegou aquilo que ela tinha, né, recebido com aquele casamento e melhorou. Ela fez-se realizar a sua visão, que era ajudar as pessoas pelo mundo, que era uma coisa que ela gostava de fazer. Então, a Águia, essa mulher que quando houve todo o problema lá com o príncipe Charles, ela pegou e sem pensar 2 vezes e quebrando muitos paradigmas, ela se separou dele, contra tudo e contra todos. Tanto é que existem teorias, eu não posso afirmar, que ela pagou com a vida. Existem teorias sobre isso. Então, a Diana nos dá um pequeno exemplo de como ser uma pessoa águia. Agora, tu imagina, se ela tinha tudo, ela conseguiu fazer mais, imagina tu, com os teus potenciais, com as coisas e habilidades que tu tem, com o que tu tem guardado dentro de ti. O primeiro princípio para te ser dono dos seus resultados é você saber onde quer chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a pessoa que não é águia, que é uma planta, por exemplo, vamos dizer que tu entrou para uma empresa pelo salário bom, mas não é o que tu quer. Tu quer formar uma família e tu quer passar no concurso. Esse é o exemplo. E a empresa diz assim, cara, eu tenho uma filial lá no Maranhão, tu vai ter que trocar de cidade, tu vai ter que morar sozinho lá, tu vai ganhar um pouquinho mais, mas tu vai tocar a empresa. Mas não é o que tu quer. O que tu quer é passar no concurso e montar tua família. As pessoas plantas, as pessoas pedras simplesmente dizem ok. Aí 2, 3 anos estão infelizes com seu emprego, estressados até o topo. Por quê? Lá na base, quando ela teve a chance de dizer não, eu vou ficar aqui, porque eu quero uma família, eu quero um concurso, sendo águias. Não, ela disse, vou deixar a vida me levar. Quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente é planta?
as pessoas nos levam para estímulos ou nos levam para um lugar. Por quê? Porque tu vai pela onda e não faz o que tu quer, e depois tu te arrepende amargamente. Então a primeira coisa é saber o que tu quer. E como eu faço para saber o que eu quero? Pega uma folha de papel, escreve 10 objetivos que tu tem e aí tu já sabe o que tu quer. Então é muito simples. Se tu para um tempo, uma noite, para escrever o que tu quer, para pensar direitinho, tu acha. Eu descobri o que eu queria quando eu tinha 15 anos. Eu fui só aprimorando. Por quê? Eu tive uma prática de sempre pensar nos meus objetivos. Quando eu tinha 12 anos, eu queria ser jogador de futebol. Era um objetivo de adolescente, mas era um objetivo meu. Eu já pensava em como eu queria minha vida já com 12. Com 15 eu comecei a aprender a técnica de fazer isso. Com 18 eu tive a certeza do que eu queria. Com 21 eu criei o que eu queria. E hoje estou com 23 desfrutando de grande parte, ainda quero mais. Então, para te saber o que tu quer, tu precisa pegar uma agenda, pegar um papel, pegar uma folha, uma nota no celular e colocar o que eu quero para minha vida. Esse é o primeiro ponto. Depois que tu sabe o que tu quer, tu precisa entender os motivos que tu quer, que é o meu porquê. Eu queria ser psicólogo porque eu gosto de trabalhar com conhecimento. Eu acredito que o conhecimento aplicado na prática das pessoas muda vidas. Então, queria ser psicólogo clínico. O meu porquê? Porque eu gosto de trabalhar com conhecimento. Porque eu gosto de ajudar pessoas. Porque eu gosto de mudar vidas. Esse é o meu porquê. Porque as pessoas águias e pessoas que têm um motivo muito forte, elas estão na frente. Elas são donas do seu resultado. Por quê? Porque daí chega uma pessoa lá e te diz assim: ah, tu não vai conseguir fazer isso. Como me falaram: ah, tu vai voltar para o livramento para ser psicólogo clínico. Me falaram muito mal, de tipo: ah, isso aí não é mercado, ninguém procura. E eu tinha um motivo muito forte, então eu peguei e fechei meus ouvidos. Quando tu tem motivos, as críticas, as dificuldades, tudo vão por água abaixo. A nossa empresa, a gente tem uma missão, uma visão para nós. E às vezes, debaixo de tempestade, a gente volta para a missão, para a visão, e a gente consegue dar passos à frente. Então, primeiro, saiba onde você quer chegar. Segundo, tenha um motivo. Interessante contar uma história sobre um banco novo que teve. Uma vez um colombiano, ele veio para o Brasil trabalhar numa empresa, ele precisava abrir uma conta. Ele chegou, entrou no banco e ele se sentiu como se ele fosse um criminoso, porque pediram para ele tirar o detector, passar no detector de metais, tirar a carteira e tudo mais. Trataram ele muito mal nesse dia. E ele pensou assim, cara, por que não criar um banco mais humanizado, mais automático, sem tu precisar passar por isso? Ele procurou uma brasileira, porque ele morava no Brasil, ele queria abrir aqui no Brasil, a Cristina Junqueira, para ser a sócia dele, que era a pessoa que tinha expertise nisso. Eles abriram a Nubank. Eles tinham um motivo muito forte, ou seja, ter um banco humanizado. Eles começaram numa casa pequena, eles começaram com cartão de crédito, que era um cartão de crédito que não pagava anuidade. Eles desenvolveram a Nuconta, hoje eles têm não sei quantos andares, um prédio, se não me engano, que é deles. E a Cristina Junqueira é um exemplo de mulher que é uma das 20 mulheres mais poderosas segundo a Forbes do Brasil. Ela, com 40 semanas de gravidez, ela estava lá trabalhando, estava lá agindo, estava lá fazendo. E o que fazia essas pessoas, né? Esse pessoal, assim, tipo, um cara colombiano vem abrir um negócio no Brasil, uma brasileira que já estava nos Estados Unidos voltar para o Brasil, abrir essa empresa, criar essa empresa inovadora, quebrando os poderosos dos bancos, foi o motivo. Foi porque eles tinham um motivo claro. Então, qual é o teu motivo? Qual é o teu motivo de vida? Qual é o motivo que te leva a querer ter esses resultados que tu quer? Depois vem a ação.
A ação é o ponto principal, então tu sabe onde quer chegar, tu tem um motivo, agora tu precisa ir para ação. Quanto mais tu age, mais perto tu chega dos teus resultados. Em 2018, a gente queria dar uma mexida na clínica e decidiu fazer eventos. E o primeiro evento que a gente fez foi um evento de hipnose. Pouca gente conhecia, a gente começou, foi os primeiros investimentos que a gente fez no Facebook, e nas primeiras semanas a gente não tinha quase nenhuma pessoa que tinha comprado o ingresso. E o que a gente fez? Assim, tipo, tá difícil, mas nós vamos prosseguir. E a gente começou a trabalhar mais, fazer mais vídeo, live e distribuir cartazes nos locais, falar com as pessoas, falar com os nossos pacientes. Nossa expectativa era 60 pessoas, foram 73. E ao passo que mais chegava perto do dia, mais coisas a gente fazia, mais coisas a gente fazia, mais coisas a gente fazia. E perto de muitos eventos nossos, o Hipnos Florescer foi um sucesso. Por quê? Porque a gente agiu. Isso nos ensinou muito sobre como agir. Então, se tu quer ser dono dos teus resultados, não dá para ficar parado esperando. Tem que caminhar, tem que andar, tem que fazer. Então, ou seja, tu já sabe o que tu quer, tu tem um motivo, faça, simples. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso fazer muita coisa para chegar no meu objetivo. Já começa a pensar lá em tudo que tu tem que fazer. Mas, cara, começa com pouco. Nesse mesmo ano, um pouquinho depois, eu fui fazer uma mentoria e contar um segredo para vocês. Todo coach, todo psicólogo, ele precisa de alguém que ajude. E eu fui fazer uma mentoria em marketing com o João Vitor da Superboss. E uma coisa que ficou certa para mim naquela mentoria foi que ele me disse assim, se tu quer aumentar o teu negócio, tu precisa gravar vídeos para internet bastante. E eu, cara, eu já tinha tido um canal no YouTube, tinha sido desastroso o resultado. O que eu faço agora? E cara, com muitas penas, eu quase não conseguia gravar um vídeo, eu comecei a gravar. E comecei a colocar, era uma vez na semana, 2 vezes na semana, comecei a editar e fui fazendo cada vez mais, todos os dias. Comecei com 3 vídeos na semana, às vezes não dava, às vezes a internet estava lenta, às vezes não conseguia fazer live. Fui caminhando, fui fazendo. Ano passado eu passei de um vídeo por semana a 2 para 5 na semana, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Esse ano a gente começou com 7 vídeos na semana, mais os vídeos extras que eu faço pro TikTok que vão pro Instagram, mais os vídeos raiz que vêm pra cá, pro YouTube. E comecei a fazer. Hoje a gente, cara, eu não sei, eu até vou ver quantos vídeos a gente tá, mas eu acho que são mais de 300, 400 vídeos na web. Então é muita coisa. E para eu chegar aqui, o que eu precisei fazer? Eu precisei gravar o primeiro. Quando eu gravei o primeiro e postei, eu gravei o segundo. E fui fazendo cada vez mais. Então, pessoal, haja. Começa a agir pouco, 15, 10, 20 minutos. Que tu faça uma caminhada, que tu mude um prato da tua alimentação, que tu corte o refrigerante, que tu fale com alguém novo, assim sucessivamente. E o último aspecto para te tornar dono do teu resultado é a crença. O Tony Robbins ele fala no livro do Poder Sem Limites que antigamente se achava, né, as pessoas no geral, no senso comum, acham que para te gerar resultado precisa de ação. É o que eu falei para vocês no tópico passado. A ação gera resultado. Mas tem uma terceira coisa que também as pessoas consideram que é o potencial. Então, sei lá, eu estudei 5 anos de psicologia, eu tenho um potencial para ser um psicólogo, para atender, certo? Todo mundo tem. Então, esse potencial, eu vou para ação, eu tenho resultado. O paciente vai bem ou vai mal. Ponto. Só que o que acontece, pessoal? Existe um terceiro elemento que faz toda a diferença no sucesso, que é a crença. Então, o quarto ponto para tu ser dono dos teus resultados é acreditar em si mesmo. Se tu acredita em si mesmo, tu te torna dono do teu resultado. Muitas vezes a gente ouve, nossa, tu não vai conseguir, esse plano é muito ousado, tu tá indo muito à frente. Quantas coisas que a gente escuta que nos terminam. Eu tinha uma amiga que ela era muito magra, ela se dizia gorda. E todo mundo dizia, não, mas tu é muito magra. E aí ela, não, mas eu sou gorda.
Então, quando a pessoa tem uma crença, não adianta que o outro fale, ela não muda a crença. Então, o que tu precisa fazer? Tu precisa aprender a mudar aquelas crenças que estão dentro de ti e que são crenças limitantes. Olhando para o ciclo do sucesso, tu mudando uma crença sobre a tua capacidade, tu aumenta o teu potencial. Tu aumentando o potencial, a tua ação vai mais forte e o teu resultado vai melhor. Se tu repete esse ciclo várias vezes, tu te torna bom, tu consegue ter resultados, tu consegue ter sucesso. Foi isso que aconteceu com meus vídeos, como eu falei para vocês. Eu comecei o primeiro vídeo, era ruim, ótimo, mas eu acredito que eu consigo fazer um vídeo. Aumentou o potencial, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, contratei uma produtora, trabalhei com a produtora por um tempo, depois comecei a fazer de novo meus vídeos, e assim sucessivamente. Se vocês forem ver a qualidade dos meus vídeos, do meu primeiro vídeo para agora, mudou muito. Da mesma forma, a Cristina Junqueira, quando ela começou, era uma casa pequena, eles começaram a arrumar, criar equipe, desenvolver processos e assim sucessivamente. Então, entenda que a crença, ela faz toda a diferença em tu ser dono do teu resultado. É só olhar para dentro e dizer assim, eu sou dono dos meus resultados. Acreditar em si, trabalhar essa crença. Quando começa a olhar o cenário negativo, pensar o que eu posso fazer para mudar esse cenário negativo. Com isso, sabendo claro onde tu quer, tendo motivo, agindo e acreditando em si, e nesses 4 pontos tu te torna dono dos teus resultados. Se tu sabe o resultado que tu quer e tu te torna dono dele, tu consegue o que tu quiser na tua vida. Se esse vídeo te ajudou, clica lá em gostei, te inscreve aqui embaixo no canal e não esquece de entrar em contato comigo aqui nas minhas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima!